Então, boa noite a todos e todas que estão aí no YouTube nos assistindo. Quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente vai iniciar hoje mais uma etapa do nosso curso. Pode iniciar aí a nossa jornalista, colaboradora também e amiga, Neia. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesse debate, o nosso segundo módulo do nosso curso. E hoje nós estaremos falando sobre o tema racismo ambiental, que é um assunto assim que eu acho que ainda para muita gente ainda é um assunto novo, Para muitas pessoas ainda é novo. Mas hoje nós temos aqui pessoas especiais, mestres, que vai estar compartilhando informações, e falando um pouco sobre esse tema, sobre o que é racismo ambiental, E sei que vai ser um debate bastante rico, uma aula assim bem interessante, E pedimos a todos aí que colaborem, participem no chat, podem mandar suas perguntas, Que elas aqui estarão aí disponíveis, após as falas, para estarem respondendo, esclarecendo, tirando as dúvidas, E boa aula para todos. Então, para dar início à nossa rodada de conversa hoje, nós temos aqui conosco, pessoas que vivem, o dia a dia da questão racial, o racismo ambiental, como a Neia disse, é algo novo. Talvez não seja algo novo, Novo no sentido de que poucas pessoas estão entendendo, como é que funciona, Então, a Gilma é poetisa, vai partilhar um pouco da poesia para fazer aí a abertura da nossa roda de conversa de hoje. Boa noite. Eu vou fazer um poema, vou recitar um poema da minha autoria. Enquanto queimam as florestas, nossos ditos governantes, que deveriam ser agentes do cuidado, estão destruindo uma das leis conquistadas com muitas lutas. Queimam os direitos do cidadão, violentando a luta pelo pão, além de levar uma rasteira por querer ter um chão. Enquanto queimam as florestas, crianças e jovens vão ao pó. Por instituições governamentais, chamados agentes da lei, os fazem tombar sem dó, por discriminação de uma raça, por discriminação de raça, classe e cor. Enquanto queimam as florestas, mulheres e meninas são cruelmente violentadas no direito de fala, no respeito aos corpos. E na hora de reivindicar, são caladas. Enquanto queimam as florestas, os direitos trabalhistas são tombados e pelos donos do poder sacrificados. E a nossa liberdade de cuidar dos filhos e de dar-lhes de comer, transformam-se em cinzas e pelo vento são levados. Enquanto queimam as florestas, indígenas, negros, quilombolas, mulheres, trabalhadores, pequenos agricultores viram cinzas e nada restam. Queimam leis, regulamentos, até decretos nacionais e internacionais. Criam emendas que só fazem mal. Enquanto queimam as florestas, a consciência vai por montanha abaixo. Não respeitam ninguém.
é uma tal de armamento que acaba o pensamento de amor e respeito pelo humano. Enquanto queimam as florestas, nossas riquezas se vão. Petróleo, ouro, ferro, madeira, mineral, vegetal e o cultural são arrastados pela enxurrada das ideias de um povo sem emoção, sem princípios ou razão. Queimam também as melhorias para a educação. Mas enquanto queimam as florestas, nós estamos aqui, com arte, poesia, explorando os garimpos da conscientização. Porque nós podemos mudar o mundo, mudar a nação, somente com educação. Obrigada. Muito linda e conveniente, Gilma. Parabéns pela poesia. Aí você depois coloca lá no meu Zap para mim passar para os alunos, tá? Porque as nossas aulas no YouTube vão ficar todas gravadas e abertas, né, para quem quiser assistir. O que vai diferenciar o nosso aluno que está matriculado no curso é o trabalho que a gente vai passar para eles fazerem, né? Então, eles, em cima da aula da Francis Lene, eles vão... não deu certo dela passar um vídeo, mas ela vai enviar o vídeo e eles vão fazer uma resenha, né, do vídeo. Então, o diferencial de quem é nosso aluno é o que a gente está fazendo e trabalhando no grupo que a gente vai iniciar, né? Então, porque a gente acha, assim, que é muito rico essa roda de conversa, né? São 6 módulos, e que essa riqueza não pode ficar contida, né, só entre os nossos 48 alunos, né? Que a gente precisa que mais pessoas tenham acesso lá no YouTube. Então, nós definimos, né, que vamos deixar as aulas gravadas no YouTube para que outras pessoas possam também ter o acesso. E o que vai diferenciar, como eu disse, é o trabalho, né, que a gente vai fazer em grupo, né, daquele jeito que a gente trabalha, em cima da educação popular, para que tenha um diferencial, né, de horas para que nossos alunos possam depois pegar o certificado. Mas vai ficar gravado aí para outras pessoas possam também ter esse conhecimento, né, essa riqueza das nossas rodas de conversa. Então, vamos agora passar, né, para a nossa querida amiga, que já é a segunda vez que ela contribui aqui com esse processo de formação sobre racismo ambiental, que é um objeto de estudo dela, e passar agora a palavra para ela. Fica com você agora, nossa amiga, de Porto Nacional. Isso, então, muito obrigada, né, Vani? Que bom que você lembrou, né? A gente, ano passado, eu estive, acho que foi ano passado, né? Não sei se foi com essa mesma turma, o curso, mas era falando sobre o tema do racismo ambiental. A outra turma, né? Sobre o tema do racismo ambiental, juntamente com os outros 2 membros do grupo do GERA, né? Que é o Grupo de Estudo de Racismo Ambiental. Então, assim, boa noite a todos, a todos, todas e todos, né? Me chamo Francis Lene, sou aqui de Porto Nacional, sou professora da educação básica, né? Eu trabalho na Escola Família Agrícola aqui de Porto Nacional, que é um serviço da Consaúde. Também, juntamente com a Gilma, nós somos, né, fazemos parte do Grupo de Consciência Negra do Tocantins, do Grupo Conto, do Coletivo de Mulheres Negras, e também estamos em outras frentes aí, né? As mulheres do movimento, elas percorrem, né, a várias áreas de atuação, né? Mas o foco do nosso trabalho é debater a questão do racismo, né? E eu espero contribuir um pouquinho, né, com vocês. Essa temática do racismo foi trabalhado na minha dissertação de mestrado aqui na Universidade Federal do Tocantins. Eu trabalhei especificamente sobre a questão da Lei 10.639, essa lei que vai tratar da questão da história e cultura afro-brasileira e africana, da valorização desses povos, né, na educação.
né, em todas as instituições de ensino públicas, privadas, né, nas universidades, e não tem como você não abordar, quando se discute a questão do racismo ambiental, sem trazer essa questão do contexto histórico, né? Então, eu preparei um slide, eu não sei se a gente vai conseguir, né? Eu queria apresentar, porque eu trouxe algumas imagens, as imagens vão contribuir, né, para que nossos estudantes que estão aí presentes no curso, eles possam refletir né, discutir depois sobre a questão do racismo ambiental. Eu posso tentar, né, projetar aqui, senão também tem o vídeo, como eu falei, que eu vou estar encaminhando, né, para depois eles acessar esse material. Mas, assim, antes que eu me esqueça, o grupo Gera, né, eles não pôde estar aqui o Jonas, né, que o Jonas Carvalho, ele é psicólogo, né, doutor, que foi um dos fundadores do grupo Gera. Quando a gente começou essa discussão, juntamente com a professora do Instituto Federal de Brasília, a professora Diene, foi durante a pandemia em 2021. Então, assim, eu discutindo, né, trabalhando, ele foi meu orientador, né, na dissertação, e aí ele me convidou, junto com a Diene, para a gente fazer essa reflexão, essa discussão, né, a gente fez, né, assim, online, né, ele estava na Alemanha, né, trabalhando na Universidade de Dortmund, né, na Alemanha, e aí a gente fazia, às vezes a gente acordava 4, 5 horas por causa do fuso horário, né, ia discutir os textos, né, artigo de revista, a gente pegava também livros que discutiam sobre a temática, estudamos Fanon, né, aí com livros Condenados da Terra, né, uma leitura, de repente os meninos futuramente têm interesse em conhecer. É um autor que trabalha muito bem dentro dessa questão, né, da diáspora, né, africana, como que se deu a questão histórica, né, da questão da escravidão mesmo, né, da condição do povo negro, né, principalmente os povos que foram escravizados, né, como foi do contexto da história do Brasil, né, da questão do período da colonização do Brasil. E esse autor, né, ele vai falar aqui no contexto da colonização, tanto do continente, né, africano, quanto também do continente americano, principalmente América Latina, né, a América do Sul, né, a forma de violência brutal, das diversas formas que a gente possa imaginar. Então, a gente pensar no racismo ambiental é a gente trazer essa questão histórica, como se deu, como foi estruturado, né, como está estruturada até hoje a questão do racismo. Você tem aí vários autores que vão trazendo essa questão do racismo institucional, né, o racismo estrutural. Então, não tem como discutir racismo ambiental sem entender um pouco da história do Brasil, né? Como esses povos foram forçados ao trabalho, né, escravo aqui no continente americano como um todo, né? Brasil, aí você pega, né, outros países que foram também colonizados. Mas eu vou tentar, não sei, eu mandei para a Vani, não sei se ela vai conseguir abrir aí, porque aqui tem apresentar o slide, mas aí eu não estou, deixa eu tentar aqui. Se as meninas conseguirem me orientar, deixa eu ver. Você não consegue abrir daí não, né, Vani? O slide que eu mandei. Porque aqui tem a opção compartilhar, mas ele não abre para mim. Será que tem que liberar para compartilhar? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo minha tela para vocês? Oi. Tá me ouvindo? Não, né? Não, para mim aqui não está aparecendo. Que pena, né? Então tá. Gente, depois eu mando então o material, porque eu trouxe algumas imagens.
Porque aqui aparece para mim, mas na hora de compartilhar aí a tela, ele não está, né, liberando. Aqui aparece apresentar, mas não está liberando para mim. Aqui, deixa eu ver. Aqui aparece compartilhar a tela. Mas não foi. Mas tudo bem, vamos, né, seguir com a nossa roda aí de conversa, enquanto a dona Salviana entra, né, que a dona Salviana ela é da comunidade Barra da Aroeira, né, e ela vai fazer uma contribuição, vou ver se ela consegue entrar aqui para a gente fazer essa discussão. Mas como eu havia, né, tinha iniciado falando para vocês um pouco desse trabalho, né, do Gera, né, que parte de duas mulheres negras, né, também um homem negro aí, o Jonas, que cresceu na militância dos movimentos sociais. Ele é filho do José Iramar, né, já falecido, mas assim que deu uma grande contribuição no estado de Tocantins, né, foi um dos 30 anos, né? E a gente vai fazer essa festividade, essa comemoração no dia 19 agora de outubro. Então, quem puder participar, né? De vir a Porto Nacional, a gente vai estar celebrando os 30 anos do Grupo Conto, fazendo um seminário, e esse seminário vai estar abordando várias questões relacionadas ao racismo, né? E aí, assim, o Jonas, ele cresceu dentro dessa militância, né? Tanto eu e a Jenny também, a gente faz esse trabalho nas escolas. Eu numa escola do campo, né? Mas, assim, a gente, juntamente com o Gil e outros membros do Grupo Conta, a gente também faz esse trabalho nas escolas do município, né? De vários municípios, né? Porque o Grupo Conta, ele está, né? Nos mocambos de 9 municípios, e a gente sempre é convidado também para fazer esse trabalho, né? A Gilma pode contribuir também aí com a fala, e a gente tem buscado fazer esse trabalho nas escolas do município, dos municípios, nas escolas do estado, trazendo essa pauta do racismo. Mas, assim, para falar do racismo, racismo ambiental, esse conceito parece novo, né, aqui para nós, mas ele, na verdade, ele surge em 1980, né, pelo Dr. Benjamin Chaves, né, esse conceito ele vem aí dos Estados Unidos, na década de 80, na luta dos direitos civis, né, da política internacional também, né, em que ele lutava pela questão, denunciando mesmo como que o povo, né, norte-americano, o povo negro, né, vivia em situações de injustiça mesmo, né, social, as diversas formas de injustiça, principalmente a população dita como minoritária, né, minorias, como os afros descendentes. E essa população estava localizada geralmente em regiões, e nessas regiões periféricas, né, eram regiões em que as pessoas descartavam, né, os lixos, essa região de lixão, exposição a resíduos, né, contaminação, ausência de saneamento básico, e adoecimento ambiental, né? Então, todas as formas de discriminação racial no alvo deliberado assim, das comunidades étnicas, né, as comunidades minorias, que ficavam expostos a essas situações, a exposição a locais de instalação de resíduos tóxicos, né, resíduos perigosos. Então, juntamente com essa questão da exclusão sistemática, né, dessas minorias na relação pelas políticas ambientais, né, e essa questão da aplicação e reparação mesmo. Então, surge esse termo, né, que assim, surge a partir do doutor, né, Benjamin Chaves, nos Estados Unidos. Mas e no contexto do Brasil? Né, eu diria que desde sempre, né, e aí, assim, esse termo, ele é o termo que vem sendo discutido no Brasil, talvez ganhou mais força, principalmente na pandemia, né, pela questão que a gente viu aí nas mídias, né, sociais, que a gente acompanhou nos meios de comunicação,
como a população negra, né, principalmente nas periferias dos grandes centros, essa população dizia que o vírus ele era democrático, né? Então, assim, não tinha classe, então todo mundo corria o risco da contaminação. Mas como que essas pessoas, né, sentiu, né, mais a questão desse impacto, porque no momento em que se falava de distanciamento, né, dessa questão do cuidado, da higienização das mãos, tudo isso, tinha comunidades que não estavam tendo acesso à água, né? E aí, assim, os trabalhadores precisavam usar o transporte coletivo, como fazer distanciamento, sendo que, né, essas condições eles tinham que encarar todos os dias. A gente traz aqui um exemplo das grandes centros, né, que foi muito colocado, cidades como Rio de Janeiro, né, São Paulo, mas e no nosso contexto, né, trazendo aqui para a realidade do Tocantins, também há, sim, né, o racismo ambiental, né? Como que se configura? Você tem o racismo ambiental, desde a questão, né, nas comunidades, né, a gente colocava comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né, os povos indígenas, e também trazendo aqui para a nossa realidade nos grandes centros, se a gente for pegar a nossa capital, Palmas também, né, a gente tem vivenciado agora, nesses últimos meses, né, principalmente assim, várias bairros aí de Palmas, né, pessoas que estão com dificuldade de acessar uma água, né, tratada. Então, assim, e aí, assim, a gente for pegar, fazer esse recorte racial, se a gente for pegar essa questão da desigualdade social, quem é a população que está mais vulnerável a essa situação? Com certeza, a população negra. Né? Então, por isso que o racismo ambiental, ele vai tratar principalmente da questão da raça, né? E aí, os povos originários, né? Também, como a gente colocou, os povos indígenas, as comunidades quilombolas têm sofrido muito essa questão do impacto do racismo ambiental. Se a gente for pegar aqui, né, na nossa realidade, trazendo a questão do Cerrado, a questão do desenvolvimento econômico, né? Como que isso vai impactar a forma de produção? Aí a gente for pegar essa questão também histórica, né? Lá dos ciclos econômicos, como que era essa questão da agroexportação. Até hoje o Brasil ainda tem, né, esse modelo aí, se a gente for pegar a questão do agronegócio, por exemplo. E assim, comunidades elas estão sendo ameaçadas por esse modelo, né, econômico, em que as águas estão sendo contaminadas, a água dos rios, né? A gente tem vivenciado agora, nesse período, muito casos de incêndio, né, nas comunidades rurais. Alguns incêndios foram denunciados como criminosos, né? E a gente for dar exemplo, eu ia trazer algumas imagens. A gente tem aqui, no caso, do incêndio na Ilha do Bananal, né? A maior ilha fluvial do mundo, e assim, várias aldeias, né, várias etnias ali, que estão sendo ameaçadas pela questão do impacto também, desde a questão da água, agora a questão desse período de seca, né? Baixa umidade, a questão do fogo. Temos também um exemplo aqui da comunidade Rio Preto, né, que teve denúncias de incêndio lá das casas, e aí, assim, está sendo investigado porque tem a questão de conflito agrário ali naquela região, né? E a gente tem outro exemplo que eu poderia estar citando aqui, a questão de aldeias, né, no município de Tocantinha, né? Contaminação do rio por questão de agrotóxicos na água, né? E a gente tem o rio Gorgulho, né? Depois vai ter a matéria para mandar para vocês, que moradores ali da região, né? 3 aldeias estão sendo diretamente atingidas pela questão da poluição ali daquele rio, né? Peixes morreram, né? E assim, a única fonte de água que eles têm é o rio, né? Então, assim, como que esse modelo econômico, né? Como que essa forma de produção
que não tem respeitado, né, essas comunidades, não tem respeitado esses povos, aí a gente coloca assim os ribeirinhos, né, os povos indígenas, povos quilombolas, né, os extrativistas, dentre outras comunidades que, né, estão diretamente relacionados, né, com a questão dos biomas, né, e aí os recursos naturais, a forma de exploração desses recursos naturais, eles influenciam diretamente, né, essas comunidades, que têm um modo de vida que depende, né, da água dos rios, depende da vegetação, depende da questão do extrativismo. Então, assim, totalmente está sendo prejudicado a partir do momento que você tem aí essa forma econômica que não é sustentável dessa forma, né? Temos vários exemplos aí também, né? A gente vai pensar os grandes projetos, né, que estão aqui inseridos dentro não só do bioma cerrado, mas da Amazônia também. Se a gente for pegar a questão da mineração, e aí um exemplo que eu trago, que no município de Chapada de Natividade, a mineradora, né, que agora parece que as atividades lá foram paralisadas. Mas, assim, o Grupo Ponto mesmo recebeu uma denúncia, né, assim, que esse quilombo urbano, né, a população estava sendo bastante prejudicada pela questão da poeira, né, então, assim, a poeira que chegava nas casas, que aí você tem crianças, idosos que estavam com muito problema respiratório, pela quantidade de poeira que estavam sendo, né, inalada ali. Sem contar com a erosão, sem contar com muitas casas que foram atingidas pela questão da explosão na hora, né, de extrair esses minérios. Então, em conversa aqui com meus estudantes, que a gente tem estudante lá da região colocando, professora, é verdade. Eu tenho, né, pessoa da minha família, né, que chegou a óbito porque foi depois diagnosticado problema pulmonar e não resistiu, né? Então, a gente tem vários exemplos. Em visita a uma comunidade no município de Santa Rosa, que eu gostaria muito de ter mostrado para vocês a imagem, em visita lá essas famílias, nossos estudantes, né, eu registrei essa foto em que a única, assim, o quintal da casa desse estudante, né, de um lado da rua, você tem uma lavoura, né, uma lavoura de soja, né, foi em maio a visita, e em maio a gente presenciou o quê? Tinha gergelim plantado, né, já estava seco, já quase do ponto de colher, mas os nossos estudantes narraram, professora, ali planta soja, o milho, e a gente sente, né, quando bate o veneno, a gente sente aquele cheiro forte de veneno. Então, assim, e está também sendo construída uma creche. Então, assim, para vocês terem ideia, do lado é o plantio, né, a lavoura, do outro lado as casas, do outro lado da rua. Então, assim, o vizinho, né, desses moradores é o plantio lá. E aí, você está construindo uma creche ali do lado, e essa creche está bem adiantada já a construção dessa obra. Daqui mais uns dias vão ter crianças lá. Então, assim, já tem crianças que são os moradores ali. Então, assim, como que pode, né? Então, são várias situações que a gente vem vivenciando aí, desse impacto, que é o racismo ambiental. Por que o racismo ambiental? Porque se você for pegar, majoritariamente, a população que está nessa situação de vulnerabilidade são pessoas negras. Então, no Tocantins, 76% da população são de pessoas negras, né? Se a gente for pegar a quantidade de comunidades, tem mais de 44 comunidades quilombolas. E essas comunidades todas sofrem com a questão, né, do modelo econômico. Quando eu falo essa questão do modelo econômico, é a produção, por exemplo, os grandes projetos. Então, assim, esses grandes projetos estão invadindo o território quilombola, estão invadindo os territórios dos povos indígenas. Então, aqui, eu estou enquanto alguém que é sensível a essas questões, né? Mas, assim, eu acho que nada melhor do que quem vivencia isso diariamente. Não sei se a dona Salviana conseguiu entrar, mas ela é moradora lá da comunidade Barra da Aroeira,
e ela vai poder, sim, trazer também depoimentos de lá. Né? A gente teve agora, recentemente, também o fogo que estava entrando lá no território da comunidade. Então, você tem vários... se for trazer aqui vários... Se for buscar, pesquisar, né, nesses últimos anos para cá, tem várias reportagens que, né, saiu aí no jornal do Tocantins, né, até mesmo em rede nacional, essa questão dos incêndios, né, que estão sendo investigados, né, e os moradores, acredito pela questão dos conflitos agrários, né, pode ser criminoso. Você tem contaminação dos rios, de córrego, peixe que vem sido regularmente visto boiando nos rios. Então, o que é isso? E isso vai conotar o quê? O racismo ambiental. Por isso que esse termo, que foi cunhado lá nos Estados Unidos, por Benjamin Chaves, mas assim, que a gente vai trazer aqui para a realidade do Brasil, como que isso está configurado. Né? E nós colocamos dentro da nossa realidade, mas você tem aí outras situações que vai demonstrar que esse racismo ele está presente desde sempre, né? Desde lá do período da colonização do Brasil, em que a gente coloca assim, quando os escravos foram libertos, né? Essas pessoas foram para onde? Não tinha nenhum projeto que incluísse, né? Como que essa população, para vocês pensassem que nós, o segundo país, o maior número de pessoas negras no mundo é o Brasil, né? Fora de África. Então, para vocês verem como que foram 3 séculos de escravidão, né? Mais de 3 séculos de escravidão, como que isso atinge a questão hoje da nossa realidade? Porque se não foi pensado em um projeto, né, da nação que pensasse na questão mesmo de incluir, né, essa população. Então, o que acontece? As primeiras favelas, elas né, surgem o quê? Com a população, né, que foram libertas, que em busca de sobrevivência. Então, assim, quando você discute políticas públicas de ações afirmativas, né, quando a gente discute a questão das cotas, a questão da equidade racial, é por uma reparação histórica, né? Então, assim, é importante fazer essa reflexão, é importante vocês fazerem leituras, é importante ver como que a população que está nessa situação, né, se for fazer o recorte racial, em sua maioria são pessoas negras, e as mulheres negras são ainda do grupo que é mais afetado, né? E aí, assim, se a Gilma pudesse também trazer, contribuir, né, que a gente faz esse trabalho sobre a questão do feminicídio, a gente trabalha dentro dessa questão aí dos dados, né? Se a gente for pegar o mapa da violência, aí você tem os altos índices em que os jovens, em questão da violência, né? A maior parte dos casos de homicídio, né? Até nessa questão do sistema prisional, quem são a maior parte da situação de cárcere é a população negra. Então, se for pegar, infelizmente, os piores dados, índices em relação à desigualdade, a criminalização, a questão, né, de todos esses índices, a violência, ela se dá a essa população, principalmente. E a mulher negra, ela está nos maiores índices. E aí, por isso que a gente discute a questão da importância, né, da representatividade dessas mulheres em espaços de poder. Né, nós tivemos agora, né, já, né, finalizando já a minha fala, a questão das eleições, né, municipais. E aí, assim, quantas nossas candidatas mulheres foram eleitas? É bom a gente ver, né? Quantas dessas são mulheres negras? Porque pensar em políticas públicas, a gente precisa que tenha pessoas lá que realmente se preocupam com essas questões, que trazem esses dados para que eles sirvam de quê? Fomento para discutir políticas públicas, sim, de reparação, tá? Então, é um pouco nessa ideia que eu trago, né? Essas imagens, esse material vai estar disposto lá para vocês. A gente está aberto a discussões, a debates e, né, se tiver mais algo que eu possa contribuir. Então, muito obrigada.
Muito obrigada, digo eu, Francislene, pela sua fala, pela sua contribuição. É muito rico, né? A gente está podendo aqui fazer essa roda de conversa sobre esse assunto que é muito caro para nós, né? E nós aqui também agora chegou a Salviana, né? Lá da comunidade Barra da Aroeira. Prazer muito grande te ter aqui. Eu vi a Francislene, né, falando do seu livro. Não tive oportunidade ainda, mas quero ter oportunidade de ter, né, o livro, de ler, e falar também que a Salviana, além de escritora, também poetisa, né? Ela vai além do depoimento, né, sobre a questão do racismo ambiental na Barra da Aroeira, ela também vai fazer uma poesia para nós, né, Salviana? E eu estava até falando para a Francislene Salviana antes da tristeza, né, que eu fiquei de um áudio, né, que eu ouvi sobre o pai de um vereador aí de Santa Teresa, né, a forma como ele se dirigiu à comunidade Barra da Aroeira. E aí eu recebi esse áudio, foi no domingo mesmo, à noite, depois das eleições. E aí fiquei realmente muito triste, mas eu sei que isso são... Para vocês aí que moram na Barra da Aroeira, né, vocês vivem passando por esses constrangimentos, né, de racismo, de preconceitos, né? E não sei se você sabe de qual áudio eu estou falando, o áudio está rolando por aí, né? Pouquinho, né? Mas depois eu vou estar passando, né, tanto para a Francislene quanto para a Salviana sobre essa questão desse áudio, né? De o pai de um vereador de Santa Teresa se dirigindo à comunidade Barra da Aroeira. Então, agora a gente vai passar a palavra, né? Você tem alguma coisa para falar antes de passar para a Salviana? O áudio, né? Esqueci do áudio. Então, como a Vani já falou um pouco, né? A Salviana é pedagoga, né? Tia, mãe, avó, né? Poeta, uma poetisa, né? E contadora de história. Sei que vai acrescentar aí uma boa... compartilhar aí boas informações, né, sobre a temática. E ainda mais a Vani falou, ela mora numa comunidade que sofre, né, que também sofre essas ameaças do racismo ambiental, né? Então, creio que vai ser um compartilhamento muito rico para nós, assim como a Francislene acabou de nos falar e deixou bem claro o que é realmente um racismo ambiental. E que, como eu falei no início, né, muita gente pensa que esse tema é um tema novo, e que, na verdade, é o quanto ele é bem, né, já vem sendo debatido bem antes, né, anos e anos atrás. Mas só agora mesmo que parece que está se expandindo essas discussões, né? E isso é muito bom, que agora está tendo essa abertura e que as pessoas... E esse curso que o MED está proporcionando, está promovendo, é uma das formas, né, muito boa para que os nossos alunos entendam o que é esse racismo ambiental e que eles possam, né, levar para frente essas discussões, né? Então, vai ser muito rico isso aqui. E eu passo a palavra agora para a dona Salviana. Uma boa noite. Estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Gente, uma boa noite. Eu agradeço pela palestra da Chiquinha, né? Boa noite a todos. Estou muito feliz por ter sido convidada. Eu estou um pouco rouca e tossindo toda hora, sabe? Eu vou falar o máximo que eu puder. Então, gente, sobre... igual vocês falaram, eu não ouvi direito, sobre racismo ambiental. Nós sofremos sobre esse áudio que você falou, a moça aí falou. Gente, nós ficamos doentes. Eu me doei meu coração. Isso. Primeiro, eu ouvi os áudios no celular, aqui nos grupos, né?
eu não me aguentei. Eu tive que dar uma resposta. Aí nós, da comunidade, vamos supor, eu falei sobre sobre que por que a pessoa pensava assim, que nós somos valorizados, gente, nós temos valores. Usou de nós como se fosse um objeto, só para votar e pronto. Por causa de culpa de alguém que não foi eleito, né? Então, nós que somos culpados, não pode não acontecer uma coisa dessa. Aí eu dei a minha resposta, né? Então, gente, falando sobre... Vocês falaram sobre o fogo também, eu quero só contar um pouco, que na sexta-feira nós sofremos muito com esse negócio de fogo. Para mim, também, esse ano, dos últimos anos que a população sofre, o Brasil sofre com fogo, esse ano, para mim, foi o ano que mais sofremos, né? Todo o Brasil inteiro, não só o Brasil, o mundo inteiro. E aqui na sexta-feira, estava na sala de aula, enxergamos o fogo chegando, desde a quinta-feira que começou a chegar. Minhas crianças estavam na sala de aula, que eu dou aula para pré-escola e jardim. Jardim 1, jardim 2. As crianças viram fogo, gente, esses meninos ficaram todos apavorados, começaram a chorar. Aí saiu todo mundo da escola, correndo para fazer o que pudesse, né? Que a gente pudesse fazer. Mas eu fiquei com tanta pena das crianças, chorando. Uns dizem que queria minha mãe, com medo da mãe queimar no fogo. Tem pessoas que até de Santa Teresa, aluna minha de Santa Teresa. Meu Deus, eu fiquei com dó demais, com muita dó. E outra, que aqui ficou escuro, só de fumaça. Sofremos muito, tá tudo queimado, queimou até gado dos vizinhos aí, de alguns fazendeiros. A gente tem muita dó. Então, nós sofremos tudo isso. Muita gente aqui que é produtores, queimou equipamento, né? Então, a gente sofreu isso aí, mas Deus vai ajudar que vamos recuperar. E eu gostaria também de falar sobre... Vocês falaram do meu livro, né? Da poesia. Eu gostaria de falar de que eu tinha um sonho, desde de criança. Meu sonho era ser poeta, era ser cantora, tanto que eu pegava uns latinhos para bater quando eu era bem criança. E eu tive uma oportunidade, quando eu morava em Goiânia, fui convidada, eu não contei isso lá na época, fui convidada para ser vocalista, né, da cantora Samara. Aí eu morava com uma mulher, ela era minha madrinha de crisma. Aí ela falou, se você for me largar aqui, e você não tem teto, você não vai poder, não vou deixar você ir, porque tem que trabalhar, tem que fazer as coisas em casa. Aí já a pessoa que me convidou disse que eu tinha que largar o estudo, largar tudo. Aí eu segui essa carreira, e eu falei, meu pai do céu, como é que eu vou fazer? Aí eu acabei não indo, porque uma que eu morava longe da minha família, eu não estava tendo estrutura para nada, assim. Mas se eu quisesse, talvez até tinha acontecido alguma coisa. Por causa da ameaça que minha madrinha fez, aí eu não fui. Mas até hoje, aí eu fui de lá mesmo, foi lá mesmo que eu comecei a fazer música, poesias. Tinha algumas poesias daqui que eu tinha feito quando eu era criança, de final de ano, eu fazia de 7 de setembro. Aí eu fui juntando, copiava. Naquela época eu não tinha quase nem lugar para guardar, quase. Eu vinha, voltava, aí as que eu deixava que alguém sumia, eu não recomendei ninguém para guardar, né? Mas hoje, graças a Deus, eu consegui. Com a ajuda de algumas pessoas, né? Sempre a gente precisa do outro, tem que precisar. A gente nunca pode dizer que a gente nunca precisa de ninguém. Então, aí tá aí, eu fiz o livro, o Jonas me ajudou, minha filha Ana Célia, me ajudou muito, que ela é muito inteligente. Puxando para mim também, né? Mas o professor Jonas, né? Igual a minha menina falou, ele me deu muita contribuição. Com a contribuição que ele me deu, conversou muito comigo, aí eu ficava com medo, né? A gente sempre tem um medo de alguma coisa.
mas graças a Deus saiu, conseguimos fazer o livro. E eu estou escrevendo outros livros da comunidade. Música quilombola, poesias quilombola. Bem no livro, a menina já viu algumas poesias quilombola. Se vocês quisessem que falasse alguma poesia aqui, depois vocês me falam, tá bom? Eu estou muito feliz de estar participando juntamente com você. Apesar que eu estou conversando, cortando fogo aqui, por causa a gente passa a manhã inteira cantando, conversando com o aluno, chamando. Criança tem que chamar toda hora, né? Quando eu chego em casa, estou doendo minha garganta. Aí ainda sofro da tireoide também, né? Então, o que vocês me Nós falam? queremos poesia. Eu falo me citar alguma poesia? Viu? Nós queremos poesia. Sim. Então, eu vou citar alguma poesia. Que está no livro, tá? Eu tenho uma aqui de criança, mas eu não estou com ela aqui em mãos. Eu vou citar a que está no livro. Eu passeando no Jardim da Esperança, e observando uma flor desabrochou. Olhei de perto para saber o que havia, se era um anjo ou um príncipe encantador. Eu não sabia que no fundo era você, que passeava no caminho do amor. Amigo é, amigo é, amigo é você. Amigo é quem preocupa com você. No trabalho, na escola e no trabalho. Ou na rua. Peraí, eu comecei a errar, gente. É porque tem uma música que eu transformo, a gente transformou ela em poesia. Eu poderia estar cantando, que tem vezes que eu falando, eu vou e erro. Essa aqui, ela tem uma vela. Canta. Essa, ela é. Pode cantar, pode. Então vou cantar. Pode cantar. Eu passeando no Jardim da Esperança, eu observei uma flor desabrochou. Olhei de perto para saber o que havia, se era um anjo ou um príncipe encantador. Eu não sabia que no fundo era você, que passeava no caminho do amor. Amigo é, amigo é, amigo não tem ódio nem rancor. Amigo é você, amiga é quem preocupa com você, amiga é quem preocupa com você, amiga é quem preocupa com você, no trabalho, na escola ou na rua, amigo sempre esteja em qualquer lugar. Para ser amigo não tem dia e não tem hora, amigo sempre é para tudo que precisar. Se eu passo um dia sem a sua companhia, viver sem ti é impossível, assim não dá. Amigo é, amigo é, amigo não tem ódio nem rancor. Amigo é você, amiga é quem preocupa com você. Amiga é quem preocupa com você. Amiga é quem preocupa com você. Pronto. Gente, tem uma musiquinha também. Uma outra hora eu posso falar. Eu tô ruim para cantar. Oh, meu Deus. É a música que fala ela combina com aquele programa Criança Esperança, né? Meu Deus, quando eu fiz essa música, eu nem me tocava que um dia ia ter esse programa, né? Aliás, eu quase não assisti esse programa, não. Eu posso cantar só um pedacinho dela? Posso? Sou criança e gosto de brincar. Tenho orgulho e muito amor pra dar. Sou criança e gosto de gritar. Faço barulho pra você me escutar. Sou criança e sou feliz. O mundo é quem me diz e quem me ensina a me cuidar e ser criança para falar. Oh, 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 ei, 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 oh, 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 oi, oh, ei, oh, ei. A criança é esperança de um mundo lindo, cheio de mudança, é também cheio de amor e paz. Quanto mais quer é que eu quero mais, ser criança para brincar
e passear, e até dançar, e também dizer, amo você com muito prazer, eu quero você. Oh, 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 hey, 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 oh, 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 oh. O que vocês acharam, gente? Eu tô rouca, tô muito rouca. Muito lindo, parabéns, viu? Muito lindas as canções. Me deu mais vontade ainda de ter esse livro. Como é que a gente faz para adquirir seu livro? Eu tô com ele aqui em casa. A não ser, o John, você mora em Porto Nacional, é? Em Palmas. Em Palmas. Em Palmas é mais fácil para você conseguir. Você mora onde? Você passa o endereço para a Chiquinha, aí ela envia para mim. Sim. Quando eu for em Palmas, eu vou lá na sua casa. Então, marco um lugar para a gente se encontrar. Agora, oh, meu Deus, toda hora. Após o dia 10, toda vez que eu recebo, eu gosto de ir em Palmas. Aí eu vou lá, eu dou um pulinho lá, tá bom? O lançamento do livro foi quando, Salviano? Foi no dia 19, agora, do mês de outubro. Não, de setembro, quer dizer. Eu tô... 19 de setembro. Então a gente poderia estar organizando o lançamento do livro aqui, né? Com o Movimento de Direitos Humanos, no MED, a gente fazer um dia aí para você vir, falar do livro, fazer umas poesias ao vivo para nós e fazer o lançamento do livro aqui. Eu me disponho, né, como Movimento Estadual de Direitos Humanos, a estar organizando aí o lançamento. Acho que vocês vão enriquecer muito, né? Sarau, tem uma musiquinha. Gente, nós estamos precisando voltar, né? De fazer os sarais. Qualquer coisa você pode passar para a Chiquinha, que ela me fala para mim. A gente tem uma música do Direitos Humanos aqui. Vamos fazer isso, né, Chiquinha? Sim, olha, agora na capital, viu? Tá vendo? Ótimo. Sim. Vamos organizar. Aí, qualquer coisa, Chiquinha, você passa para mim. Aí, nesse dia, eu posso cantar uma música e uma música da que a gente canta na comunidade, que fala Nossos Direitos Vêm. Uhum. Aí eu vou convidar nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, se não você já conhece, nossos, né? Direitos, Tocantins perde também. Adoro essa música. Você gosta dela, né? Eu gostei muito. Pode falar. Então então ficamos combinados assim, né? Nós vamos organizar aí com os alunos aqui que participam em Palmas, de fazer um lançamento aqui em Palmas do seu livro, junto com a turma aqui do curso do MED, tá? Tá bom. Organizar. Nós temos aqui mais uma coisa, aqui um pouco. Tem duas perguntas aqui da Rosângela, eu acho que é para a Francislene. Ela fala um pouco sobre o racismo ambiental e estrutural, né? E para ela dar um exemplo para entender melhor o que é o racismo ambiental. Eu vi que ela chegou um pouquinho atrasada. Já responde? Sim, já pode responder. Então, depois nós volta a palavra para o Salviano. O racismo, quando a gente fala de racismo ambiental, eu tinha até feito uma introduçãozinha antes para falar da questão para entender o racismo, como ele se estruturou no Brasil, né? Sabe que no Brasil ainda tem pessoas que acreditam no mito da democracia racial, né? Em que há essa questão que somos todos, né, iguais, né? Pela essa questão somos todos humanos, somos todos iguais, né? E que só basta você querer que você, né, consegue, né? Então, a gente sabe que não é bem assim, né? Pela questão histórica, então o racismo, ele é estrutural, porque foi estruturado conforme a sociedade brasileira foi organizada, né? Aí a gente precisa pensar na questão da colonização, né, da população negra que foi escravizada, né?
teve sua força de trabalho, né, forçado, né? E como que isso afeta até hoje. Por isso que a gente vem discutir a questão da equidade racial, né? Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, né, com dignidade. Então, o racismo, ele é estrutural, né, institucional, e o racismo ambiental, ele também está relacionado a essa questão do racismo estrutural. Né? Então, a forma da produção econômica, né, vamos pensar assim, em que e aí tem um autor que eu gosto dele no sentido que ele vai trazer, que é o professor Bruno. Deixa eu ver aqui, o professor Bruno, ele é da Universidade Federal do Pará, que ele vai falar que o Brasil fez uma escolha sobre o Brasil que escolheu a morrer, né? E aí ele vai falar desse colapso ambiental que nós estamos vivenciando hoje, né? A gente colocou a questão aqui das queimadas, que é um momento, né, que está crítico, aí a dona Salviana falou, né? Não só no mundo, né? É a coisa que a gente está sentindo isso esse ano, acho que mais forte, essa questão das mudanças climáticas, né? E o modelo econômico, esse modelo de exploração que está inserido na questão, na questão mesmo econômica do Brasil, né? Que é o quê? Da exploração dos commodities, né? Dessa questão da forma que, né, o agronegócio foi instalado, né? Então, toda essa estrutura, né? Que aí, assim, a gente vê a questão do desmatamento, por exemplo, que é legalizado no Brasil, né? Se a gente for pensar o Cerrado, né? O desmatamento do Cerrado é o desmatamento que ele é legalizado, né? Então, assim, tudo isso e esse impacto que as comunidades, né, que eu coloquei no início, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, ribeirinhas, extrativistas, né? Todas essas comunidades são impactadas diretamente. Isso está relacionado à forma, né, que foi se estruturando, em que esses povos, né, dito como minorias, que na verdade são maioria, a gente for pensar totalmente 76% da população negra, né? Onde que estão essas populações? Como elas vivem? Como elas estão, né? E muitas dessas comunidades, hoje, essa questão vamos pensar mesmo se a gente for pegar os grandes centros, quem são as pessoas que estão nos grandes centros, com essa questão da mobilidade, por exemplo, nas cidades, né? Quem são as pessoas que estão em regiões periféricas? E nesses espaços sociais, né, ali você tem a questão do racismo ambiental, se denuncia em quê? É o acesso à água, né, a água limpa de qualidade. A gente tem visto que, por exemplo, em Palmas saiu a matéria, por exemplo, que muitos bairros estão recebendo água, olha que água encanada, né, vindo com mau cheiro, né? E a gente for ver aí, e aquelas comunidades, a gente trouxe exemplo aqui de comunidades indígenas, que a única acesso à água é o rio, e o rio está contaminado, né? Então, você pensa, o único acesso à água, que a gente não está falando de água que chega na torneira, a água que passou pelo sistema de tratamento, né? Estamos falando do acesso ao rio, né? Então, aquele rio, ele está sendo contaminado por questão de agrotóxicos, os peixes estão morrendo. E uma das principais fontes, né, de alimento, a gente sabe, né, das comunidades, principalmente dos povos indígenas, o peixe, né, a pesca. Então, você pensa como que isso afeta, né, essas comunidades. A dona Salviana pode falar melhor que eu, né, essa questão da ameaça do fogo, né, e aí você também tem a questão lá, né, da água, né. Então, assim, como que essas questões, elas afetam, não só, claro, estou dando exemplo aqui das comunidades, né? Eu dei exemplo também no quilombo urbano do Chapada Natividade, a questão da mineração, a população está respirando, né, com aquela poeira, né, vários dejetos ali que vem quando é o processo de mineração, né? Então, assim, as principais impactos, essas populações, elas vão sentir, né? Principalmente essas populações vão sentir de imediato. Então, o racismo ambiental, ele vem denunciar essa questão da desigualdade, né? E essa questão de como
essas comunidades são impactadas. Então, eu coloquei que esse conceito, né, do racismo ambiental, né, que se você for pegar a questão histórica, surge lá nos Estados Unidos, em comunidades urbanas, que, né, a questão do lixão, né, dos dejetos que ficavam expostos ali, mas se a gente for pegar na nossa realidade, né, aí tem um livro que é interessante vocês lerem para entender, O Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, né, que foi essa obra dela, o Diário de uma Favelada, ela vai colocar a rotina que lá é o racismo ambiental. Então, você tem, na década de 1970, não lembro, né, que período foi, mas acho mais ou menos isso, o livro foi escrito, e aí ela descrevia isso que a gente está discutindo hoje, né, em que ela foi relatando ali na favela, a dificuldade de ter acesso à água, né, com a questão da moradia, da violência, a fila do osso, né, que a gente viu isso, essa questão durante a pandemia, comunidades passando por questões de insegurança alimentar. Então, como que isso vai se estruturando? E parece que é tão atual, né? Mas não é tão atual assim. Então, dentro do contexto do Brasil, dentro do contexto de Tocantins, o racismo ambiental são esses exemplos que a gente vem trazendo. É claro que se a gente for pegar outras realidades, outros povos, você vai ter, né, mais questão étnica, né, questão racial. A população negra, ela é a principal população que é impactada. Se a gente for pegar a questão das minorias aqui, quem são as minorias no Brasil? Né, se for pensar a população negra, né, povos indígenas, né, eles são tratados como minorias, mas se a gente for pegar a questão da população negra, somos a maioria, né? Eu não sei se fui clara, mas, né, posso trazer outros exemplos. Não, tá excelente, Francislene. Então, assim, lá do grupo que está nos assistindo, lá no YouTube, né, ver essas duas perguntas. A Rosângela Tatielli dizendo que apoia, né, a questão do sarau, acharam a ideia muito boa, né, e acho que a gente está precisando de fazer algo assim, né, Gilma? A Gilma vem também a brilhantar aí o nosso sarau, e em breve eu vou estar comunicando com você, vendo com a Salviana a data, né, que ela pode vir, e vamos estar organizando isso. Aí eu vou voltar aí a palavra para a Salviana, para as considerações finais. Você tem mais alguma coisa, Salviana, para falar para nós? Só para se despedir. Eu gostaria só de falar um pouquinho sobre racismo ambiental. No início eu não estava entendendo muito. Aí, com a Chiquinha falar aí, gente, vamos supor, na cidade, a cidade que é urbana, né? Quem são os afetados mais, né? Quem mora na beira dos rios, mora naquelas beiras de esgoto mais imundo. Quem são? Nós, os negros, né? As pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais fracas, igual ela falou aí. E aqui na nossa comunidade, nós temos um problema. Aliás, mais de um. Temos uns fazendeiros aí que eles lavam o chiqueiro dos porcos e derramam a água para entrar no córrego. Nós temos 2 córregos aqui, um do lado da direita e outro da esquerda. O córrego tem mais água, que a gente precisa, as pessoas precisam tomar banho, às vezes gostam de tomar um banho no córrego, igual a gente mora a essa distância de Palma. A gente quer tomar um banho, até quando as pessoas de fora chegam, gostam de tomar um banho no córrego, né? Mas já não pode tomar mais, quase. De vez em quando aparece coceira. Na cabeceira desses córregos, estão fazendo represa, estão fazendo reflorestamento não. Estão fazendo desmatamento, que é o Brejo Grande. O nome dele é Amarante, que foi os meus avós que colocaram esse nome. E nós estamos afetados aqui embaixo. A água chega suja, com muita impureza, não tem como, nunca mais a gente tomou água do córrego. E somos afetados. E outra, quando os venenos que descem, hoje em dia não tem para onde você se esconder do veneno. Aí ainda pior ainda. Quem que sofre? Somos nós também. Eles abrem os poços artesianos,
A gente não tem condição de abrir poço. Graças a Deus tem um poço aqui na comunidade, mas a nossa água não é de qualidade. Não é. Até agora. Eu estava até pensando em fazer um vídeo, a gente vai conversar com o pessoal aí da ATS, né? Para a gente fazer para eles não melhorar a água, eu vou fazer um vídeo. Tem até a musiquinha para fazer esse vídeo, da água bem tratada, que é difícil de se ver. Então, gente, eu gostei muito da palestra, dessa nossa roda de conversa, achei muito bom. Foi muito proveitoso para mim. E muito obrigada por ter me convidado, tá bom? Nós que agradecemos, nós aqui do Movimento Estadual de Direitos Humanos, né, do Tocantins, dizer assim que eu já banhei nesses rios aí no fundo da casa da Dona Isabel, né, já banhei muito no rio aí, quando eu fiz um trabalho aí na comunidade, né, que era sobre as mulheres rurais e grupos de produção, né, eu fui muito aí na comunidade, em 2010, né? Eu passei muito por aí, dormi na casa da Dona Isabel, tomei banho lá no Rio, em 2010, hein? Gosto muito de vocês aí da comunidade. E promessa, né, da gente organizar o sarau, né? Alguns alunos ali gostaram da ideia, e muito bom ter nascido aí essa ideia do sarau que a senhora trouxe para nós, viu, Dona Salviana? A senhora, com a sua canção, com a sua poesia, a Gilma com a poesia dela, nos trouxe aí uma luz de fazer um sarau, porque a gente precisa se encontrar, né, em momentos de alegria, né, fazendo um pouco dessa poesia, dessas canções. Então, agradecer, viu, Francis Lene, pela sua presença novamente, a Gilma pela poesia inicial, dizer que a nossa roda de conversa vai ficar gravada, né, os alunos que não puderam vão assistir depois, e a Francislene vai passar depois um vídeo que ela gostaria de ter passado, né, e o material. E para os alunos, né, os alunos têm um trabalho a mais, não é só assistir aqui a nossa roda de conversa, né? Eles vão ter um trabalho a mais para apresentar, para cobrir as horas, né, para ter as notas, para ter o certificado de horas. Então, muito obrigada a cada uma dos participantes do nosso curso, que esteve aí do outro lado aí da telinha, e todas vocês aqui. Muito obrigado, Neia, pelo seu apoio, sua contribuição. É a nossa jornalista, que já deveria estar descansando, mas está aqui contribuindo com a gente. Grande abraço, muito obrigada. Pani, fica uma tarefa também para os estudantes aí, para que eles possam também estar contribuindo com essa discussão, contribuindo com a comunidade, e não se calar e denunciar. Onde vê injustiça, tem que denunciar, tá? Igual a dona Salviana falou aí. Vocês observem, se não está passando o carro do lixo para recolher o lixo lá do seu bairro, da sua comunidade, denuncie, faça acontecer. Se a água não está chegando, a água de qualidade, tem que colocar, né, a voz na rua. Então, assim, se está tendo queimado, desmatamento, né, a contaminação, né, dos rios, dos córregos, a gente não pode se calar. Assim como lá a comunidade Chapada da Atividade, se não tivesse denunciado, hoje continuavam, né, respirando a poluição ali. Então, a gente tem que, né, as comunidades aí, quilombolas, povos indígenas que denunciaram lá, né, a contaminação dos rios. Então, assim, tem que haver, né, essa sensibilização para essas questões, né? Porque não dá para continuar dessa forma, né? Então, tá. Boa noite a todas, a todos e a todos aí que está nos assistindo e vai assistir ainda a gente, né? Amanhã, em outros dias, né? Muito bom, o YouTube fica gravado lá, porque quando a pessoa quer saber alguma coisa sobre racismo ambiental, volta lá na nossa roda de conversa, né? Reativa aí o conhecimento. Grande abraço, boa noite a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, tá bom, gente? Vou ficar com saudade dessa roda de conversa.